Pessoas maravilhosas, separa papel e caneta, que agora é hora de estudar utilizando games, Uncharted. E no final tem questão do Enem. Dá uma olhada. Pessoal, hoje a série de jogos da qual a gente vai falar é a série Uncharted, uma série extremamente viciante. É muito difícil começar a jogar o primeiro e não jogar até o último. Foi assim que aconteceu com a gente. Esse jogo, além de extremamente interessante e divertido, ele nos traz vários aspectos históricos que a gente pode estudar. Primeira coisa, ao longo da série, o nosso personagem principal, o Nathan Drake, ele passa por várias regiões do mundo, desde a América do Sul até a Cordilheira do Himalaia. E isso é muito legal porque a gente tem várias características culturais de povos diferentes do mundo retratado. E as histórias são todas construídas com o Drake procurando artefatos específicos, sejam adagas, mapas, e no meio dessa história ele vai coletando outros pequenos artefatos. Pontas de flecha, sejam máscaras, pequenas estatuetas. E o interessante da gente ver é que cada um desses artefatos, gente, traz uma informação pra gente sobre o tipo de vida que a população daquele lugar leva. O Uncharted ele vem mais ou menos na mesma linha de outros jogos já conhecidos, como por exemplo Tomb Raider, da Lara Croft. Só que o Uncharted ele traz uma dinâmica muito maior. Então ao mesmo tempo que você está buscando os artefatos, você está entrando em conflito com os inimigos, então tem parte de tiro, tem parte de dirigir, tem parte de aventura, extremamente maravilhoso. Esses artefatos que o Barbudinho Bonitão acabou de falar dizem respeito a uma distinção que sempre cai no Enem. A de patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Essa exigência já foi cobrada explicitamente em uma questão do Enem. Patrimônio cultural material é aquilo que diz respeito a elementos físicos e que representam, simbolizam a memória de uma coletividade. Um exemplo, a pena que assinou a Lei Áurea, a capa do Dom Pedro II, são elementos físicos. O patrimônio cultural material também está relacionado a conjuntos arquitetônicos. Então, o Paço Imperial no Rio de Janeiro, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, o Pelourinho, lá em Salvador. Além disso, a gente tem o Cristo Redentor, que é um patrimônio cultural material, uma estrutura física que serve para se pensar e para se refletir sobre a memória da coletividade, a memória do brasileiro. Além do patrimônio material que o Gabriel acabou de dizer, a gente também tem as representações de patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, ao contrário do material, não está ligado a coisas físicas, mas aos fazeres, aos saberes e às expressões culturais e tradicionais de determinadas populações. A gente pode mostrar como exemplo de patrimônio cultural imaterial a forma como se faz o queijo canastra, danças típicas, as técnicas de produção de uma determinada comunidade, a língua de um povo. Tudo isso está relacionado ao patrimônio cultural imaterial, que é aquilo que a gente não pode pegar, aquilo que não é físico, mas que representa características muito importantes para estudarmos determinadas sociedades. E para variar, tem questão para resolver. Questão do Enem 2014, recentíssima. Dá uma olhada. Queijo Minas vira patrimônio cultural brasileiro. O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira, 15, como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. O veredito foi dado em reunião do Conselho realizada no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado em
A. Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. B. Tiradentes Esquartejado, 1893, de Pedro Américo. C. Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo. D. Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do Campeche, Santa Catarina. A alternativa correta a ser marcada é a letra C, as Paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo. Presta atenção, é a única imagem que demonstra um fazer, um saber, uma técnica. Uma boa dica na hora da prova, se isso for exigido de vocês, diferenciar patrimônio cultural material de imaterial, é perceber se na imagem existe gente, existem pessoas, está tendo alguma ação, algum tipo de interação. Geralmente o patrimônio cultural material ele é mais estático, enquanto o imaterial ele diz respeito a movimento, a festa, a cultura e a vida acontecendo. É uma dica importante. Tá gostando dos vídeos? Compartilha, manda sugestão, manda crítica, curte a página da Salinha. Sempre que sair vídeo novo, separa papel e caneta. Segue a gente e manda pergunta pelo Snapchat. Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. E nunca esquecendo do nosso Facebook, Salinha dos Verdim. Um abraço!